A paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos continuar a nossa leitura e reflexão do Sermão do Monte, o sermão mais famoso que o nosso Senhor Jesus proferiu. Pegue a sua Bíblia, pegue lá rapidinho, abra em Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que cobriu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu uma casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Que maravilha. Irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus nos ensina a ser perseverantes na oração. A Bíblia declara a bondade de Deus. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova para sempre. A Bíblia fala que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, o que significa que Deus ele é bondoso até com os homens maus. Isso não significa que um dia ele não vai punir, mas a Bíblia nos mostra que Deus concede a vida, Deus concede a luz do sol a toda a humanidade. Deus concede ao homem bom, que é honesto, que ama as pessoas, o sol. Deus concede ao homem violento, assassino, também o sol, porque Deus ele é generoso, ele é bondoso. Eu conheço pessoas que falam, né, a respeito do seu patrão, do seu chefe, diz assim, olha, não vou pedir nada para ele porque ele não vai conceder. Deus é diferente. O que Jesus está dizendo, olha, se anime a pedir a Deus, se anime a falar com Ele, porque Ele é bondoso, Ele pode conceder coisas boas aos seus filhos, né? Se nós, que somos pessoas más, concedemos boas coisas aos nossos filhos, assim também fará o nosso Pai Celestial. E Jesus nos ensina como obedecer à lei de Deus. Faça aos homens o que você quer que eles façam a você. Nós gostamos de ser ouvidos, nós gostamos de ter nossas reclamações ouvidas e atendidas, então vamos fazer assim também com as pessoas, né? Esse aqui é um grande conselho que deve guiar a nossa atitude, a nossa vida ética. Toda atitude
que você faz com as pessoas e você não gostaria que fizesse com você, você está cometendo um pecado, você está desrespeitando a lei de Deus. E aqui o nosso Senhor Jesus começa a falar do caminho da salvação. O caminho da salvação é estreito e são poucos que querem entrar por ele. O caminho da perdição é largo e são muitos os que entram por ele. São poucos os que querem amar o próximo, porque é difícil. São poucos os que querem amar os seus inimigos, porque Jesus disse que o cristão deve amar os seus inimigos. São poucos os que querem pagar o mal com o bem. São poucos os que querem viver a santidade na sua vida sexual. São poucos os que querem falar verazmente segundo o seu coração. São poucos os que querem se arrepender dos seus pecados todos os dias e chorar pelos seus pecados. Agora, são muitos que querem adulterar, mentir, roubar. São poucos os que agem honestamente nos negócios, que não aceitam propina, mas nós devemos escolher o caminho que conduz à salvação. Porque a Bíblia também nos fala no livro de Provérbios que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o fim não é o melhor, o fim é a morte. Então, de que adianta você trilhar um caminho que depois vai dar na morte, que depois não vai ser bom para você? Imagine que você está numa encruzilhada e você tem que escolher dois caminhos. Você está com sede, você quer água. Aí tem um caminho que está escrito assim, caminho fácil, mas não tem água no final. E no outro caminho difícil, mas tem água no final. Você deve escolher o difícil, que tem água no final. Então escolha o caminho da salvação. Escolha o caminho correto. Escolha o caminho de fazer o bem, porque os que fazem o bem serão recompensados por Deus no final. Receberão a salvação da sua alma. E aqui Jesus começa a falar também de um outro perigo de nos desviarmos do caminho certo. São os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que pregam mentira. Você deve conferir tudo que um pregador prega com a Bíblia, para você verificar se ele realmente é de Deus. E aqui Jesus nos mostra uma coisa: você não pode ser ingênuo, achar que, porque num lugar dizem que tem milagre, alguém fala de Jesus, você já acha que ele é de Deus. Não. E Jesus está falando aqui, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele vai falar que naquele dia que ele vier para julgar o mundo e dar a vida eterna aos seus escolhidos, essas pessoas vão dizer, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos milagre. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você já percebeu, irmãos, que toda religião afirma que tem milagre? No Espiritismo eles afirmam que tem milagre, no catolicismo, nos evangélicos que nós somos, né? Toda religião afirma que tem milagre. Agora, você tem que verificar se aquilo que é pregado condiz com a palavra de Deus. Existem também falsos milagres, né? Falsos depoimentos. Eu não estou dizendo que Deus não cura, porque Deus cura, eu creio nisso. Eu testemunho isso na Igreja Promessas de Jesus, mas o milagre não é o mais importante para mim. O milagre não é o mais importante. Uma vez eu vi um desenho, uma charge, que estava assim, né? Uma igreja muito grande, escrito Jesus prospera, ou seja, deixa você rico. E tinha muita gente. Uma outra igreja escrita Jesus cura, também tinha bastante gente, um pouco menos que a outra, mas tinha bastante gente. E uma portinha pequena com poucas pessoas, né? Jesus salva, se arrependa dos seus pecados. Olha, meu querido irmão, não negando o milagre, mas a principal pregação do evangelho é o arrependimento. O milagre veio para confirmar a palavra. Jesus realizou milagres para confirmar que ele era o Filho de Deus e que as pessoas deveriam acreditar nele, se arrepender dos seus pecados. Então você vai à igreja para ser nova criatura, para ser uma pessoa melhor. E você pode, evidentemente, em algum momento receber uma cura, receber uma prosperidade financeira, mas a mensagem principal não é essa, né? A mensagem principal é se arrependa, porque você precisa se conduzir para o caminho da salvação. E aqui Jesus fala de algo importante. A nossa fé não pode ser uma fé declarada, tem que ser uma fé vivida. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Então Jesus falou, olha, quem escuta as minhas palavras e pratica
é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram tempos ruins e aquela casa permaneceu. Você tem que construir coisas que durem para a eternidade. A Bíblia fala que as riquezas aqui do mundo não vão para o mundo futuro. Então você tem que construir uma riqueza com Deus, aquilo que permanece para sempre. Eu não posso contradizer a minha fé com as minhas atitudes. Eu falo uma coisa e vivo outra, né? Vou dar um exemplo para você. Uma vez um aluno estava defendendo que a vida do ser humano valia mais do que a vida do animal, valia o mesmo que a vida do ser humano. E eu falei para ele, você se alimenta de animais, você, por exemplo, come galinha? Ele falou, como? Então, quando você mata uma galinha para comer, você está dizendo que a sua vida é mais importante. Então, você teria que ser vegetariano para defender essa ideia. Então, aquilo que nós falamos não pode ser diferente daquilo que praticamos. Isso é que é importante. E aqui as pessoas ficaram admiradas. Essa é mais uma prova de que o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. As pessoas falaram assim, né, no 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A forma que Jesus ensinava era diferente. Ele chamava mais atenção, ele falava com mais propriedade. Isso mostrava a sua proximidade com Deus, o seu Pai. Amém? Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Coloque diante de Deus seus pedidos, suas necessidades, que Ele é poderoso para nos abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço por aqueles que estão enfermos com Covid, estão com medo, Pai amado, contra a sua vida, que tu possa sustentá-los, que eles possam se curar. Pai, te peço por aqueles que estão preocupados com o seu sustento, tu vem abençoar, dá graça, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela nossa nação, abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa aqueles que estão revestidos de autoridade, o presidente da República, os governadores de cada estado, os prefeitos dos municípios, que eles possam ter sabedoria nesse momento. Toca o coração deles para que eles possam pensar, Pai amado, no bem comum e que a nossa vida possa, Pai amado, voltar ao normal o mais breve possível. Pai, colocamos diante de Ti nossos problemas, nossa ansiedade, abençoa no nosso serviço, nosso dia a dia, abençoa a nossa família, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, até semana que vem. Assim nós terminamos a nossa reflexão sobre o Sermão do Monte.